Eles querem, irmãos, que as pessoas vivam apenas se autorrealizando. Autossatisfação. O prazer como a máxima da vida. Sumo bem da vida. É isso. E eles querem que as pessoas, irmãos, aprendam a lidar com a morte, sabe? Aprendam a lidar com a morte. É a psicologia. O mundo quer que as pessoas aprendam a lidar com a morte, meus irmãos, da seguinte maneira: aceitando isso como algo normal, e que depois morreu, acabou, é só isso mesmo. E não precisam se preocupar, não precisam esperar em um Deus, não. Isso é besteira. A morte faz parte da vida. Então viva a tua vida, viva o dia de hoje, que amanhã você não sabe se você vai viver. Então viva o máximo que você puder viver hoje. Seja feliz. O diabo, ele vende uma felicidade, o quê? Barata. Uma felicidade forjada no inferno. Mas a alegria do crente vem do Espírito Santo. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Só a Bíblia pode abençoar a sua vida. Não deixa de ler. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos de quem? Do mundo, e não segundo Cristo. Nós devemos ter cuidado. Aleluia. O nosso padrão é a palavra de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Nós andamos segundo a palavra. Olha aí, o esforço do apóstolo Paulo, quem pode dizer glória a Deus? Advertindo, irmãos, advertindo a igreja. Olha como que a palavra de Deus é poderosa. Quem concorda? Antes de eu concluir a frase, a mesma palavra necessária na aplicação daquela igreja é necessária na aplicação da igreja de hoje. Nós estamos em dias de perseguição da igreja. Há alguém aqui não anestesiado que já percebeu isso? E tem muitos cristãos vivendo numa expectativa mundana, esperando ainda as perseguições que virão. Tem tanto crente anestesiado, irmã, que você nem sabe, que já não estão sentindo mais nada. Não na necessidade de sentir para servir, ou para louvar, ou para adorar o Senhor. Não, nós não precisamos sentir nada para isso. Amém, igreja? Não. Nós não somos o povo do sentimento. Nós somos o povo do Espírito Santo. Aleluia. Nós somos o povo da convicção. Glória a Deus. Mas quantos já estão anestesiados pelo pecado e não estão vendo, não estão percebendo que a igreja está sendo perseguida? Aliás, estão perseguindo a igreja? Só a igreja? Não, estão perseguindo o que? A palavra. Você sabia que já existem Bíblias que estão vindo sem alguns versículos? Você está ligado, irmão? Você está ligado, irmã? Será que nós estamos ligados? Será que nós estamos ligados naquilo que o Espírito Santo está falando com a gente? Será que nós estamos ligados na verdadeira revelação da palavra, igreja? Será que nós estamos vendo alguma coisa? Ou será que nós estamos aguardando alguma coisa melhorar para que a gente tenha ou experimente uma vida agradável na terra? Embora a igreja de Corinto estava adormecida, sim ou não? Mas Paulo, quando vai se dirigir a ela na saudação, ele, aleluia, glória a Deus, ele os chama de santos. Amém? Corinto todo anestesiado, gente. Paulo mesmo assim, irônico que só ele, santos do Senhor. E a igreja completamente afundada no... Quem já tentou conversar com quem está dormindo, adormecido? Ele não ouve, ele não escuta. Então você precisa ir chamar a atenção dele, amém? Que horas são no relógio do Senhor? Se você pudesse perguntar a Deus, Senhor, que horas são no teu relógio? Eu tenho certeza, irmão, olha aqui, você se assustaria. Pai, em relação ao mundo, que horas são? Você se assustaria. Mas, Senhor, deixa eu trazer aqui, Senhor, para a minha vida, em relação à minha vida, à minha existência. Que horas são? Se eu te falasse, talvez se ele me falasse,
gente se levantaria da cama e ouviríamos aquela expressão bendita do Senhor: levanta, toma a tua cama e anda. É tempo de acordar a igreja. Aleluia. É tempo de nos levantarmos. O que Paulo queria, igreja, era advertir a igreja a vigiar contra as filosofias, amém? Religiões, tradições, meu Deus! Coisas que não levariam importância nenhuma da parte de Deus ao homem. Essa era a advertência do Senhor, para que o homem pudesse se voltar para Ele, para a revelação da Escritura, aleluia, para a revelação da palavra. Essa era a vontade do Senhor, irmãos. Nesse exato momento, igreja, nós estamos sendo ameaçados. A igreja está sendo ameaçada. Estamos sendo ameaçados pelo humanismo secular, que se tornou, olha aqui, igreja, se tornou a base da religião, irmãos. O humanismo se tornou a base da religião, e me desculpe a sinceridade, se tornou a base da nossa religião. Será que nós não vamos entender, irmãos, que a expectativa da igreja precisa ser totalmente na revelação da palavra? Não existe nenhuma possibilidade de esperarmos alguma coisa do mundo, da secularidade. Não é possível, irmãos. Mas é verdade que essa filosofia entrou na igreja, sim ou não? É verdade, irmãos, que essa filosofia tem sido a base da religião, aceita, infelizmente, em muitas igrejas hoje. Mas por quê, pastor? Porque essa filosofia, irmãos, ela traz uma expectativa de melhora, sabe? De felicidade em detrimento de coisa nenhuma para as pessoas, e muitos estão comprando essa ideia e se esquecendo que o fim está nas mãos do Senhor, e que não há nada nesse mundo que o homem possa alcançar, e se o homem pode alcançar alguma coisa, aleluia, é na eternidade, é no Senhor, é em Deus, é em Cristo Jesus, aleluia. Infelizmente, irmãos, todas as ferramentas estão sendo usadas para isso. Todos os meios de comunicação estão sendo usados, irmãos, para nos fazer engolir, irmãos, esta filosofia humanista. Pastor, o que é filosofia humanista? É ser filósofo? Não, eu espero que você seja inclusive um filósofo. Eu espero que saiam filósofos aqui da nossa juventude, da nossa mocidade. Eu espero que jovens aqui cresçam academicamente falando. Não é isso, mas irmãos, se deixar levar pelas ideias mundanas. Você tem visto pessoas caírem endemoniadas? Acabou. Cadê os endemoniados, irmãos? Cadê os demônios? Cadê os demônios? Acabou. É outro tempo. Diga assim para mim, é outro tempo, pastor. Se liga. Tá ligado? Tá ligado aí, irmão? É outro tempo. Os demônios hoje se aperfeiçoaram. Se aperfeiçoaram. Por isso que aquele quadro ali é relevante na nossa vida. Romanos 12:2. Não vos conformeis com o planeta. Não deixe o planeta te moldar. A igreja não pode ser moldada pelo sistema. Cadê o glória a Deus? Não deve. Por quê? Porque o sistema não vai herdar salvação. Quem vai herdar salvação? Aqueles em que em seus interiores existe a expectativa da eternidade em Cristo. Mas eles falavam, não, Silvano, que bobagem isso aí, cara, nós vamos deixar de viver a vida? Vamos viver a vida, vamos comer o que a gente tem para comer hoje, vamos gozar o que a gente tem para gozar hoje, que é férias, é curtir o nosso carro, a nossa casa, a nossa família, nosso casamento. Vamos viver o que a gente tem para viver, os nossos filhos, porque nós vamos morrer e acabou. Quantas vezes eu ouvi isso? Mais alguém aqui já ouviu isso? Morreu, acabou. Mas o mundo se alimenta de uma ideologia demoníaca. O mundo sabe disso. O mundo sabe que tem algum lugar do lado de lá, sabe? Porque a humanidade, mesmo no pecado, é geração de Deus. E a graça comum, a graça que alcança todo mundo, alcança eles. E eles sabem
que tem algum lugar do outro lado. Vejam só o que a palavra nos orienta. Vejam só o que a palavra diz. Que o dia do Senhor está próximo. Amém? Aprendemos com a advertência de Paulo. Quando ele se volta à igreja de Corinto e fala: igreja, naqueles dias, irmãos, a igreja já era perseguida. E nos dias de hoje, continua sendo perseguida. Aonde que eu e você precisamos nos ater, irmãos? Nós que somos chamados pelo Senhor, aleluia, não podemos ensinar isso para os irmãos, amém? Não podemos dar esse testemunho de expectativa humana, expectativa terrena. Que ensino de filosofia é esse? Não. Paulo era filósofo, gente? Paulo era filósofo? Era um homem muito sábio, aleluia. Mas quando ele apresentou-se aos coríntios, como que ele chegou lá, gente? Ele chegou, ele diz, né? Ele chegou fraco. Ele diz aqui: em fraqueza eu estive com vocês. Vocês estão lendo, irmãos, a Bíblia? Quem está lendo aí? Eu cheguei em fraqueza. Por quê? Por que mesmo fraco Paulo se apresentou à igreja? Difícil de entender as coisas de Deus, quem concorda? Até entender o que eu estou pregando é difícil, porque o Espírito Santo tem que revelar. Por que Paulo, mesmo fraco, ou alguns teólogos dizem que doente, por que mesmo doente ele se apresentou? Ele foi. Primeiro que ele tinha condição de ir, né? Glória a Deus, amém? O Senhor quem o sustentava para que ele estivesse aonde fosse necessário, aleluia. Fosse na cadeia, fosse nas perseguições, fosse na fome, sim ou não? Em fraqueza. Por quê, irmãos? Porque Paulo queria que a igreja, e aliás, a igreja não, Paulo queria que os coríntios, cidadãos daquela cidade, aqueles crentes cristãos que estavam nascendo, se convertendo, vissem nele, no testemunho dele, que não era ele, era o poder de Deus, aleluia, é o poder de Deus na sua vida. Você está entendendo? É o poder de Deus na sua vida. Era isso que Paulo queria que eles entendessem. Sabe o que o Espírito está fazendo aqui nessa noite? E o irmão Moisés ali, sabe, né? Ele não sabe, mas o testemunho dele ali, por causa das dificuldades dele de estar conosco, por causa do trabalho, me alimenta. Aleluia! O testemunho de cristãos, quando na esperança da fé, nos alimenta. Quem pode dizer glória a Deus? E o mau testemunho nos enfraquece, nos gera preocupação, sim ou não? Aleluia. E ali, eu nem tinha percebido a presença dele, mas um dia, a gente conversando, sim ou não, irmão Moisés, ele falou sobre isso, de sermos resposta de oração. Olha ali, o irmão está ali. Olha como é que Deus trabalha. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu sei que o Senhor está abençoando. Aleluia. Aleluia. Era isso que Paulo queria, que eles entendessem. E quantas vezes nós, irmãos, vivemos em passividade, ficamos esperando as coisas acontecer e não nos expomos para a glória de Deus. Lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego? O que eles fizeram? Eles ficaram esperando as coisas acontecerem? Não, eles falaram: nós não vamos nos contaminar. Glória a Deus. Eles foram passivos? Não, eles tomaram atitude. Atitude de quê? De fé. Aleluia. Eles decidiram não se contaminar. Por que a palavra está sendo perseguida? Para que a igreja seja anestesiada e ela permaneça o quê? Vocês ficam quietinhos aí, não incomoda o mundo não. Fica aí cuidando dos seus problemas. Fiquem aí cuidando dos seus dilemas. Não se incomodem conosco não. Deixa que aqui nós damos conta. Mas acontece que essa não é a vontade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Amém. Aleluia. Deus está esperando os seus filhos e filhas caminharem. Deus está esperando de nós, a igreja do Senhor, nos levantarmos e nos posicionarmos em testemunho do poder dEle. Aleluia. Do poder do Espírito Santo.
Imagina, irmãos, a partir do momento que nós nos tornamos pai, a gente continuar o resto da vida carregando os nossos filhos, segurando na mão. Imagina, irmãos. Deus não espera isso da nossa vida, Deus não espera isso da igreja, aleluia. Chega uma hora que precisa o quê? Deixar os meninos, deixar as crianças andarem, voarem, e voarem para a glória de Deus. A vida que o Senhor concebeu, gerou, não é uma vida passiva. Quem pode dizer aleluia? Amém. Não pode. Da mesma maneira, irmãos, o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus não pode ficar dependendo de pessoas. Eu não posso esperar ninguém para que eu mova. Você não pode esperar por ninguém para que você mova. Você precisa mover no poder do Espírito Santo. Se eu for esperar alguém, pastor Silvano, domingo você tem que pregar. Pastor Silvano, além de pregar, além de acompanhar tudo que você tem acompanhado, você tem que ir também ajudar a galera no louvor, ensaiar com a galera. Imagina, se eu precisar de alguém, irmão, de um coach, para ficar falando comigo, hoje você tem que fazer isso, amanhã você tem que fazer aquilo. Meu filho, se levanta, essa semana o foco é esse. Imagina a gente viver dependendo dessas coisas, igreja. Para isso o Senhor nos reservou o Espírito Santo, aleluia. É o Espírito Santo de Deus na nossa vida que nos faz mover para a glória dele. Quem pode dizer amém? Amém, irmão? Tem sido assim com você? Nós não podemos depender de ninguém. Diga assim: eu não posso depender de ninguém. Eu sou dependente do Senhor. Amém? É isso que o Senhor espera de nós. O apóstolo Paulo tinha plena convicção. Amém? Amém? Convicção de que essa filosofia humanista não podia ser ensinada à igreja. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Ensinar o homem, que o universo, tudo que existe, é apenas uma matéria de energia que ocorreu pelo acaso. Como é que chama isso, jovens, lá, quando vocês estudam? Big Bang. Obra do acaso. Tem uma música famosa aí, canta isso, e que muitos crentes cantaram, porque a música era bonita, né? Alguém lembra aí? Tratava inclusive do acaso. Acaso. O acaso vai. Você está entendendo o mistério? Quantos crentes vivendo essa ideologia humanista, apregoando isso na realidade da vida deles? O acaso vai me proteger. Olha aí, irmãos, olha a palavra. Enquanto eu estiver distraído. Gente distraída tem alguma oportunidade? O acaso reserva alguma coisa para algum homem nessa terra? Inclusive, os crentes em Jesus não vivem pela fé e não pelo que vem. Quem está entendendo? Igreja, nós precisamos entender que existem demônios que assolam a nossa vida hoje. Pastor, o senhor não terminou aquela hora? Por isso. Nós não vemos mais pessoas caírem endemoniadas, mas nós vemos endemoniados andando pela rua. Está cheio de gente endemoniada. Com a mente o quê? Mente perdida. Mente confundida. Mente em dificuldade de perceber a grandeza de Deus. Não tem mais gente caindo com demônio. Acontece. Anda com nós aí, nós quebrados aí, que você vai ver. Mas no dia a dia, irmãos, a gente não vê mais isso. A gente vê isso na igreja? Não vê. Acabou. Onde que os demônios estão alojados agora? Hein? Na mente. Quem já tomou posse aí do capacete da salvação? Eu recebi sobrenaturalmente em batismo no Espírito Santo o capacete da salvação. Porque se você não tiver o capacete da salvação, os demônios ideológicos têm acesso à sua mente. Filosofia humana,
Expectativa humana. Ah, se Deus fizesse isso. Ah, Deus faz todas as coisas, aleluia. Vivemos é pela fé, amém? É isso que nós temos que entender, irmãos. O homem não foi criado por um Deus pessoal. É isso que o humanismo prega, Abner. O homem é obra do acaso vai. Para o humanismo, o homem é isso, obra do acaso. Aconteceu, não levou? Nós viemos de um verme, um girino, o girino, né? Foi saindo da água lá, um rabão lá esquisito, umas perninhas. Aí o girino foi rastejando, sabe? Uma fase dele ele foi sapo, outra ele foi serpente, aí ele foi se levantando, né? Virou um macaco, sei lá que é aquilo, né? Esse macaco começou a pensar, sei lá, de repente virou homem. É a ciência do mundo. Por isso que o evangelho é loucura para a humanidade. Porque nós cremos no Senhor pela fé. E a fé é o quê? Firme. Está com Hebreus aí afinado? Hebreus também vai falar que uma vez tendo experimentado a graça, olha aí, igreja, não cai não. Uma vez a vida experimentada a graça do Senhor, bebido da água que sacia a sede, aleluia. Não volta para o pecado não. Não cai não, porque não existe aquele que experimentou, assim como cantamos, quem já pisou aonde? No santo dos santos, o que, igreja? Se descer, meu filho. Tem uma galera aí cantando, né, Gabriel? E vai descer, né? Tem uma galera aí descendo para o inferno. Vai descer até queimar. Vai queimar até arder, vai descer para os quintos. Vai. E aí Satanás vai entrando de mansinho aonde? Na mente. Mas tudo vem maquiado de quê? De coisa boa. Ai, que delícia essa música, né? Vai descer. Que legal, dá para dançar, vai descer. E vou descer dançando. Eu vou subir cantando, aleluia. Aleluia. Tá amarrado, tá, gente? Vai nessa, no vigia não, para você ver que não amarra nada. Tanto de gente aí amarrando, só que não amarra coisa nenhuma. Para amarrar o diabo, temos que viver a palavra. Aleluia. Amém, irmãos? Tem que tomar posse do capacete da salvação. Nós não fomos criados, irmãos, pela obra do acaso. Nós somos criação de Deus, aleluia. Aleluia, nós somos criação do Senhor. Nós cremos num Deus poderoso, igreja. O mundo nega a Bíblia. As editoras ricas já estão lançando Bíblias faltando parte, inclusive as que tratam da guerra espiritual. Algumas Bíblias já não vem mais aquele versículo: esta casta de demônios só sai por meio de quê? Oração e... Tem Bíblias que já não vem mais isso. Será por quê, gente? Ô irmão, será por quê que não está vindo? Será por quê, irmão? Será por quê? Porque o anticristo está na terra desde o início, né, gente? Todo aquele que não confessa que Cristo é o Senhor é o anticristo. O anticristo quis destruir a igreja de Corinto, mas a graça de Deus venceu, aleluia. O anticristo quer destruir a sua vida, mas é o poder do Espírito Santo que te mantém de pé, aleluia. É Ele quem nos sustenta, igreja, Ele quem cuida de nós. Eles afirmam, irmãos, que não existe conhecimento, irmãos, nenhum das descobertas do homem, em razão humana. Eles confundem, irmão, ética com moral. Eles se apropriam das coisas a favor deles. Sim ou não? Se apropriam. As leis são segundo a vontade dos poderosos, sim ou não? Ética e moral é algo relativo. E eles buscam mudar o comportamento humano. O homem pode mudar o seu sexo e a mulher também. Filosofia humanista. Sim ou não? Padrões morais para eles existem? Não, não são absolutos. O que eles querem? O que eles querem? E nisso muitas religiões e igrejas entraram. Eles querem que as pessoas se sintam o quê?
O que eles querem que as pessoas sintam? Oi? Aceitas? O que mais? O que eles querem que as pessoas sintam? E assim elas vão seguindo, sem perceber nada. Felizes. Eles querem que as pessoas se sintam felizes. Ah, eu estou feliz. Se eu estou feliz, então tá tudo bem. O diabo, ele vende uma felicidade, o quê? Barata. Uma felicidade forjada no inferno. Mas a alegria do crente vem do Espírito Santo. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Eles querem, irmãos, que as pessoas vivam apenas se autorrealizando. Autossatisfação. O prazer como a máxima da vida. Sumo bem da vida. É isso. E eles querem que as pessoas, irmãos, aprendam a lidar com a morte, sabe? Aprendam a lidar com a morte. É a psicologia. O mundo quer que as pessoas aprendam a lidar com a morte, meus irmãos, da seguinte maneira, aceitando isso como algo normal, e que depois morreu, acabou, é só isso mesmo. E não precisam se preocupar, não precisam esperar em um Deus, não. Isso é besteira. A morte faz parte da vida. Então viva a tua vida, viva o dia de hoje, que amanhã você não sabe se você vai viver. Então viva o máximo que você puder viver hoje. Seja feliz. Quem está entendendo como que o diabo hoje trabalha? Essa é a filosofia do humanismo, igreja. Onde que começou a igreja? Lá no Éden, começou essa mentira. Aonde que essa mentira entrou? Aonde? O que mais nos importa? O que mais nos importa? Entrou na igreja. Quem pode falar, Senhor, tem misericórdia? Entrou na igreja. Essa expressão de mentira, Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Olha isso, lá no início. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus. Olha a ideia do diabo. Pode comer do fruto. Não, mas o Senhor falou que não pode comer. Não, pode comer, porque Deus não quer que vocês fiquem igual a ele. Coma, e vocês vão ficar igual a ele. Se bobear, fica até maior. E aí o que aconteceu? Não pode comer do fruto, vocês vão ficar espertos, vocês vão ficar inteligentes, vocês vão se tornarem conhecedores do bem e... E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Se tornaram cegos. Não veem nada. Só cegos, irmãos. Se tornaram surdos. Lembra quando Jesus curou aquele cego lá que ele cuspiu no pó da terra? Por que Jesus cuspiu no pó da terra? Por quê? E para que, igreja? Para lembrar o homem da onde ele veio e para onde ele vai voltar. Para lembrar o homem que a cegueira que ele adquiriu foi por ter desobedecido ao Senhor. Jesus, quando cospe na terra ali, ele traz o homem à natureza dele e prova para o homem, aleluia, quando o cura para a glória de Deus, que só o Pai Celestial pode restaurar todas as coisas, inclusive a alma do homem. Só Deus salva. E Ele salva por meio do seu Filho Jesus, aleluia. Porque quando Jesus chega, Ele cura, amém? Quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos restaura, aleluia. Ele nos tira da passividade. Nós passamos a reagir, a agir para a glória de Deus. Nós passamos a enxergar. Nós éramos cegos, mas agora nós vemos para a glória de Deus. Quem está vendo aí? Quem está enxergando? Quem está vendo alguma coisa aí, irmãos? O diabo causa cegueira. O diabo causa surdez. Se Deus não tivesse tido misericórdia, longanimidade da igreja lá de Corinto, irmãos, a igreja não tinha permanecido de pé. Foi a graça de Deus que os alcançou, aleluia. Irmãos, é isso que os humanistas estão querendo. Ah, pastor, isso é novo? Não, isso é velho. Romanos 1:25. Olha o que o humanismo prega, irmãos. Que o homem precisa viver em detrimento de si mesmo. É a realização dos seus próprios desejos. Mas a Bíblia nos ensina que a igreja, os filhos de Deus, aleluia, buscam ao Senhor enquanto o podem achar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem pode dizer aleluia? É assim que nós vivemos, irmãos. Nós não vivemos em detrimento de uma vida terrena.
voltarmos à vida terrena, nos tornaremos apenas pessoas frustradas, e a frustração não faz parte da vida do crente, em nome de Jesus, porque nós vivemos de glória em glória, aleluia. A palavra diz que a glória da segunda casa será maior que da primeira. É a promessa de Deus que está para se cumprir na vida da igreja. É só na sua vida, meu irmão, você que crê? Não, é da igreja que está espalhada no planeta. Irmãos, nós não somos como o profeta que se escondeu dentro da caverna, deprimido, achando que só tinha ele. Não, nós sabemos, irmãos, que há uma multidão, há milhares de crentes cheios do Espírito Santo, aleluia. A igreja do Senhor Jesus, a igreja de Deus, ela é grande na terra, irmãos, é o corpo de Cristo, e o Senhor está cuidando de cada um de nós, para o louvor da sua glória, aleluia. Mas, irmãos, é verdade, infelizmente, que muitos pastores, muitos líderes, muitos dirigentes, muitos pais, famílias, irmãos, se deixaram levar por esse falso evangelho, por essa falsa ideologia. Muitos pais já não ensinam mais os seus filhos a doutrina de Cristo, mas estão deixando eles comerem da doutrina do mundo, da doutrina da secularidade, da doutrinação humanista. Muitos pais já descansaram antes da hora de descansar. Diga assim: se eu sou pai ou mãe, eu não posso descansar. Não posso. Sabe, é um ministério que não acaba nessa terra. Aleluia. Ensina o menino no caminho, para que quando ele cresça, nossa, minha alegria, tá? Eu posso falar, né? Minha alegria ver aqui Gabriel e João Vitor. São jovens, né, irmãos? A gente vê os filhos da gente lutando nesse mundo. Quem foi jovem aí sabe que não é fácil. Mas eu fico muito feliz. Muito feliz. Que o Espírito Santo dê a você, pai e mãe. Ô pai e mãe, dê a você sabedoria. Esse primeiro ministério na sua vida, que é doutrinar os seus filhos para a glória de Deus. Sabe, porque se a gente correr de doutrinar os nossos filhos, irmãos, a gente não vai fazer mais nada no reino de Deus. Para nós. Não vamos. Esse é o nosso primeiro desafio. É fácil? Não é, mas é uma escola. Eu gosto sempre de dar o testemunho. Eles mudaram a minha vida. Eles me ensinaram a ver de uma forma diferente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós hoje temos esse privilégio. Amém? A gente começa treinando dentro de casa. Aleluia. Mas muitos já desistiram. Muitos já deixaram de se esforçar. E se esforçar em quê, gente? Está aqui, ó. Olha aí como é que o Espírito Santo trabalha. Já trouxe as crianças. Muitos já desistiram de se esforçarem na salvação dos seus próprios filhos. Quem pode levantar a mão e dizer: eu faço parte do povo que não desiste? Poucos, né, irmãos? Eu queria que toda a igreja levantasse a mão. Ah, pastor, mas eu não sou pai, eu não sou mãe. É, mas você pode adotar alguém espiritualmente. Você pode ser pai espiritual de alguém que não conhece Jesus. Você entendeu? Você entendeu, irmão? Entendeu? Entendendo isso, então você pode levantar a sua mão. Pais espirituais, aleluia. Mães espirituais. Do que eu percebo que eu estou sendo devorado pela filosofia humanista, quando eu desisto de investir em pessoas. Eu não desisto de investir na sua vida, meu irmão, minha irmã. Todo dia eu estou lá enchendo a sua paciência no grupo da igreja, porque eu sei que os dias são maus. Você influencia na vida dos pequenos, você influencia na vida dos grandes, você influencia na vida dos jovens, dos adultos. Amém? Lá em 1 Coríntios 1:20, nos fala da sabedoria deste mundo. Ela exclui a Deus. Não tem lugar para Deus na sabedoria do mundo. Não tem lugar para a glória de Deus na autossuficiência humana. Não tem. Não tem lugar para Deus numa realidade humana de uma pessoa, de uma cidade, onde a autoridade do Senhor não é suprema. Essa é a sabedoria do mundo, que não dá lugar para Deus. Essa é a sabedoria do mundo, que exclui Deus da direção, do controle, da suprema revelação de sua vontade. Esse é o mundo. É assim que Satanás trabalha. Essa sabedoria secular, mundana, chama Deus de loucura.
não compreendem as coisas de Deus. E não compreendem aqueles que são do Senhor. Meu irmão, deixa eu te trazer uma palavra de conforto e consolo. Não espere o mundo entender você. Não espere o mundo concordar com você. Se você é de Deus, você é anti-mundo e a favor de Cristo, aleluia. O mundo é anticristo. Todo aquele que não tem Jesus e que não confessa Jesus como Senhor é anti-Deus, é anticristo. A nossa sabedoria vem do Senhor. O crente precisa saber que ele vai experimentar desprezo do mundo, mas vai experimentar a graça de Deus, aleluia. Ante a sabedoria humana, irmãos, e a cosmovisão secular, ante eles não têm graça nenhuma, mas a igreja é cheia da graça de Deus, aleluia. O evangelho e a mensagem da cruz, irmãos, nunca vai fazer parte da filosofia humana, a ciência ou a qualquer outra forma de sabedoria. A mensagem da cruz nunca vai participar das ideologias políticas mundanas, seculares, mas a igreja é de Deus, aleluia. Segundo Pedro 2, verso 9, nós vamos aprender isso, aleluia. Nós vamos aprender sobre a promessa de liberdade, e nós vamos aprender, irmãos, que essa ideologia mundana, ela pode gerar na igreja, quando ela entra, anarquia, rebeldia. E como é lamentável quando esta rebeldia ou anarquia entra. O que é isso? O que é isso, igreja? É viver uma vida sem nenhuma restrição justa. É viver uma vida dissoluta. É viver uma vida sem padrões de limites. A anarquia, o espírito da anarquia. Ah, pastor, não tem mais gente caindo endemoniado, mas tem gente cheia do espírito da anarquia, da rebeldia. Pastores estão sendo derrubados. Os que pregam que as pessoas podem viver a vida delas, serem felizes, não, esses continuarão pregando abertamente, sem nenhuma perseguição. Mas aqueles que falarem a verdade serão perseguidos. Cada um tome a sua cruz. Qual que é o estilo de vida do crente? Cada um negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Tem alguém seguindo a Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Espírito de altivez na sociedade e na igreja, porque a igreja é o reflexo da sua comunidade e da sociedade. Porque a igreja é o lugar onde a cidade, a comunidade está sendo restaurada para a glória de Deus. 1 Timóteo 4,1 nos diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em quais dias você está? Nós estamos nos últimos dias. Tem alguém aqui com vontade de continuar perseverando? Doutrinas de demônio, igrejas de homossexuais. Você está vendo as coisas ou você está adormecido? Tudo isso tem a ver comigo, tudo isso tem a ver com você. A igreja de Deus precisa continuar pregando o evangelho. Segundo Timóteo 3,1, irmão. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque as pessoas serão mais difíceis. Por que tempos trabalhosos? Porque as pessoas não aceitarão a verdade. Por que tempos trabalhosos? Porque as pessoas se tornarão mais presunçosas, orgulhosas, dupla personalidade, coração de pedra. O que mais, gente? Vaidosas. Dias trabalhosos, orgulhosos. Tem um demônio pior do que o orgulho, gente? Tem? Não tem. Padrões morais imutáveis para o Senhor, para eles são antiquados.
Isso não serve para mim, mas é de Deus. Não, para mim não serve. Eu posso fazer do meu jeito. Eu não quero do jeito de Deus, eu quero do meu jeito. Os últimos dias, os padrões imutáveis de Deus serão considerados antiquados e tidos como simples restrições legalistas. Ah, esse povo legalista. Esse povo legalista que acha que são donos da razão. Não se preocupe. Quando você passar por isso, você está lidando apenas com um anticristo. Não se preocupe. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, que à medida que os homens e mulheres se autoelegem como autoridades máximas nesse campo das suas vontades, dos seus deleites, dos seus prazeres, tornam-se, olha aqui, irmãos, eles tornam-se escravos da corrupção moral. Para onde que leva esse evangelho da máxima felicidade em prol do desfazer? Para onde que leva? Para a escravidão. Só existe um que pode preencher o nosso coração. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E eu quero concluir com vocês assim, Ezequiel 33:11. Quero concluir com a igreja. Ezequiel 33:11. Parafraseando, o Senhor trata assim com o profeta: não tenho prazer na morte do ímpio. Aleluia. Não tenho prazer na morte do ímpio. Quem é o ímpio, igreja? O ímpio é aquele que conhece a verdade, mas não a obedece. O ímpio é aquele que foi, talvez outrora, até discipulado. Olha aqui, igreja. Olha aqui, irmãos. O ímpio conhece a Deus, mas não tem temor a Ele. Perdeu o respeito. Por que o rei Saul caiu? Porque o rei Saul perdeu o temor. O Senhor falou: Saul, você vai eliminar tudo dos inimigos. Saul ouviu a voz do povo. Sim ou não, Gabriel? E o povo falou: não, Saul, vamos preservar o gado, vamos preservar isso. Olha o ouro, Saul, vamos destruir isso não, Saul. Dá para a gente aproveitar, Saul, esse ouro. Saul, dá para a gente vender, Saul. Saul se deixou levar. Saul deu ouvido ao diabo. E de novo a antiga serpente derrubou o homem. Saul perdeu o quê, irmãos? Saul perdeu a graça. Saul perdeu o Espírito de Deus. O profeta Samuel vai falar: o Espírito de Deus foi retirado de você. E retirou o Espírito de Deus. Deus retirou o seu Espírito do rei Saul para o colocar sobre Davi. É o Espírito Santo de Deus quem nos faz reinar nessa terra e na eternidade. Reinar sobre a filosofia humana. Aleluia. Esse é o desejo de Deus. Contudo, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. E Ele quer, irmãos, que todos se voltem a Ele. Deus quer que todos sejam salvos, aleluia. Deus não quer que ninguém morra em seus pecados, irmãos. Essa não é a vontade do Senhor, mas a vontade de Deus também, por meio do seu Santo Espírito, aleluia, é que cada crente, cada irmão, cada irmã, cada cristão, aleluia, compartilhe do desejo de Deus para o arrependimento dos ímpios, aleluia. Essa é a vontade do Senhor. Não é a filosofia humana, não é a psicologia, é o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia! Esse é o tempo que eu e você devemos buscar ao Senhor.